Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. O vídeo que os irmãos verão agora é uma continuação do vídeo onde fala sobre repúdio e divórcio. Neste vídeo eu estou explicando sobre a questão das traduções, né? Texto crítico e o texto majoritário, tá bom? E as questões das melhores traduções também, explicando algumas confusões que se dá a respeito do texto crítico e que influencia hoje em dia nas nossas interpretações da Bíblia Sagrada. Então, assiste esse vídeo até o final e aguarde aí a conclusão ou a continuação desta série de vídeos falando sobre Mateus 19, né? E sabendo direitinho o que significa Mateus 19. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, seja um aluno de teologia. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, vai aprender muita coisa interessante. Nós estamos aqui para lhe ajudar a compreender a palavra de Deus. Então, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe com os seus amigos e se inscreva-se no nosso canal, curta o nosso canal, ajude o canal O Professor crescer. Deus te abençoe. Vamos ao vídeo de hoje. Como interpretar Mateus 19 e Marcos 10, 9? Na aula de hoje, eu vou te explicar como nós conseguimos entender melhor estes capítulos e estes versículos tão polêmicos, que são capítulos que vai nos falar sobre o divórcio e o novo casamento. Muitas igrejas, de forma tradicional, muitos pastores, de forma tradicional, de segmento tradicional, né, afirmam que não se pode casar de novo quando se divorcia. E se casar de novo quando se divorcia, você está cometendo adultério. Será que é isso mesmo que o texto nos diz? Como compreender isso? Porque hoje, em nosso país, em forma geral, há um grande número de pessoas que passaram e passam por essa situação. Não só crentes, como descrentes, e o número de pessoas crentes, o número de pessoas crentes divorciadas estão quase que se igualando aos descrentes. É uma realidade social isso em nossos dias de hoje. E como socorrer os irmãos ou as irmãs que, por algum motivo, eles se separaram e contraíram um novo casamento e vivem, de vez em quando, recebendo umas pedradas dizendo que eles estão em pecado. Como compreender, como entender, como esclarecer tamanhas dúvidas sobre se está em pecado ou não? Este é o vídeo de hoje. Nós iremos falar sobre Mateus 19 e Marcos, capítulo de número 9. Primeira coisa que nós temos que entender é que existem várias traduções da Bíblia Sagrada. Talvez isso na escola bíblica dominical não vão lhe ensinar. Talvez isso no curso de teologia lá na sua igreja não vão lhe ensinar. Talvez não vão falar sobre estas questões, mas é uma grande verdade e que quem frequenta seminários sério, estudo teológico sério, eles aprendem esses tipos de coisa. Porque nós estamos em 2021. Nós estamos em 2021. A Bíblia, para chegar até nós,
demorou em torno de 1500 a 1600 a 1600 anos para chegar até nós. Muito tempo, né? O Antigo Testamento, ele não é sempre, não foi sempre assim bonitinho em português como nós temos hoje. Ou seja, o Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico. Não é isso? Hebraico, óbvio que nós temos ali algumas partes do Antigo Testamento que também é escrito em aramaico, né? Também é escrito em aramaico. Então, nós temos essas duas línguas que existem no Antigo Testamento. A predominante, o hebraico, e alguns fragmentos do aramaico. Quando estas traduções passam para um outro idioma, que nós chamamos de Septuaginta, que é a LXX, com certeza você já ouviu falar sobre a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para o ano de 2021, e para demorar em torno de 1500 a 1600 anos para se traduzir, para a Bíblia chegar até nós, passou por muitos processos linguísticos, processos estes que são feitos por homens. Homens, exatamente, homens como ser humano qualquer. Ser humano, qualquer ser humano, né? Foi feito esses processos com seres humanos. Por quê? Para a Bíblia chegar até nós hoje, em 2021, nós estamos aqui, né? 1500, 1600 anos, passou por diversas traduções. O que era feito na época? Era feito exatamente o seguinte, um copista, né? O copista, quem era o copista? O copista era uma pessoa que pegava o pergaminho, né? Pegava o pergaminho, dava o pergaminhozinho lá escrito, e ele copiava o pergaminho um outro material para se conservar. Ele fazia então o quê? Uma cópia. Ele fazia uma cópia desse pergaminho aqui, que é o pergaminho original, né? Vamos dizer assim, original. Esse aqui é o pergaminho original. O copista fez uma cópia desse pergaminho original. Então, este pergaminho aqui é a cópia. Ele é a cópia desse texto aqui. O que acontece? Com o passar do tempo, muitos copistas da época liam os textos e faziam pequenas anotações nas laterais do texto. Outros, até mesmo, quando liam o pergaminho, eles copiavam para um outro pergaminho como uma espécie de parafrase. Ou seja, ele lia, entendia e colocava de uma forma que o leitor poderia entender. De forma resumida, vamos falar assim, hoje nós temos muitas traduções da Bíblia Sagrada. Nós temos a mais comum, que nós utilizamos, que é a Almeida Revista Corrigida, ARC, né? Com certeza você tem essa Bíblia na sua casa. Nós temos
a Almeida Revista Atualizada. Com certeza você já deve ter uma dessa. Nós temos a nova tradução da linguagem de hoje. Você já viu essa Bíblia? Nós temos a Bíblia Viva. Nós temos a Bíblia Viva. Eu tenho até uma aqui que eu quero mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui, ó. Bíblia Viva, né? Isso aqui é a Bíblia Viva. Nós temos uma Bíblia Viva. Nós temos também a tradução NVI, né? Que é a nova versão internacional. Nós temos a Bíblia, a King James, né? Que é a famosa aí usada pelos pregadores do rei James, né? Bíblia King James, é a Bíblia fininha que o pessoal costuma utilizar, né? Nós temos aí a King James. Nós temos... essas aqui geralmente são as traduções mais comuns. Temos a nova agora, né? A mais recente, tem a versão transformadora, né? A nova versão transformadora, a NVT, nova versão transformadora. E nós temos também, já estava esquecendo ela, né? Que é a mais nova aí da Almeida, né? Almeida Revista Almeida, a NAA, né? A Nova Almeida Atualizada, né? Nova Almeida Atualizada, a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, os irmãos observem que nós temos o quê? Nós temos um monte de traduções, né? Cada uma dessas Bíblias aqui tem uma linguagem diferente, uma linguagem que se preocupa, muitas delas, se preocupa com fazer com que os seus leitores entendam o texto de uma forma mais harmônica, né? Façam com que torne a leitura mais agradável, mais voltado para a área do comércio mesmo, né? Mais voltado para a área do comércio. Esta é a realidade. As pessoas estão transformando a Bíblia como se fosse história em quadrinhos, né? Na realidade, as traduções hoje em dia, né? E tem uma aqui que eu não coloquei aqui, que eu vou colocar ela aqui agora, ó. Ela é a Almeida, vou deixar bem aqui, ó, forte aqui, ó. É a Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Pouco se sabe e poucos possuem esta Bíblia. Esta Bíblia aqui, ela tem muita coisa diferente do que todas essas aqui. Todas essas aqui. Tá bom? Por que que a ACF, ela é uma Bíblia diferente? Aí já vamos começando a entrar no entendimento da interpretação das palavras de divórcio, repúdio, prostituição, né? Adultério. Nós vamos entender. Tem que começar a entender devagarzinho, nós vamos compreendendo. Não dá para misturar tudo de uma vez só, não. Dá para misturar que nem eu fiz aqui, não, né? Tem que fazer as coisas bem devagarzinho. Ver se eu consigo. Estou sem. Consigo apagar aqui. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Ó, tem que usar uma folha de papel aqui. Meu apagador. Não sei onde foi parar meu apagador.
Vamos lá. Vou trocar aqui de canetão. Então, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, né? Dentre as traduções que nós possuímos, sempre existe textos que são mais antigos para que se possa fazer as traduções. Não é isso? Dentro da área da teologia, nós chamamos estes textos de textos críticos, e outro textos majoritários. Textos majoritários. Então, nós temos duas fontes de tradução. Quais são essas duas fontes de tradução? Texto crítico e o texto majoritário. O vídeo vou fazer algumas partes, tá? Para não ficar tão longo esse vídeo. Então, daqui a pouquinho nós encerra e eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Texto crítico. O que significa isto, professor? O que significa isso, irmão amigo? O texto crítico, lembra do que eu falei na demonstração anterior? Que o copista, ele pegava o pergaminho, ele lia o pergaminho, fazia as suas anotações nas laterais. Quando um outro copista pegava aqueles documentos, aqueles pergaminhos, viu as notas explicativas dele aqui do lado, esse outro copista, ele incluía essas notas no texto ou retirava algumas notas do texto ou escrevia num outro material a forma como ele compreendeu, né? Ou seja, praticamente todas as versões que nós temos hoje em dia, a quantidade esmagadora delas, ela vem de traduções do texto crítico, que muitas delas são uma tradução de forma harmônica, para que as pessoas possam ter facilidade de leitura. Até mesmo são parafrases, são interpretações pessoais dos copistas. É esse texto aqui, texto crítico. O que isso influencia na nossa leitura? Influencia tudo, praticamente tudo. Eu quero deixar claro aqui o seguinte: na inspiração dos escritores, dos autógrafos, daqueles quem escreveu a Bíblia. Você aprendeu lá na escola bíblica dominical, você aprendeu lá no curso da sua igreja, que foram aproximadamente 40 autores que escreveram as Bíblias em períodos diferentes, em épocas diferentes. Exatamente. Esses autores receberam a inspiração, você sabe o que é, você aprendeu isso, né? Você recebeu a inspiração e escreveram, que também é um processo de inspiração, certo? Estes escritores, no seu processo de inspiração, não contém erros. Entendeu assim? Tá bem entendido? Eu não estou dizendo que há erros de inspiração, porque Deus não erra. Mas agora eu vou dizer que há erros de tradução. Exatamente. Erros de tradução. Por que erros de tradução? Exatamente por causa
desses problemas do texto crítico. Problemas do texto crítico, qual é? Repito, novamente. Pegou um manuscrito aqui, ó, um pergaminho aqui, o copista leu, acrescentou ou tirou as notas explicativas nas laterais, ou então ele pegou, leu, interpretou e escreveu da forma como ele acha que as pessoas deveriam entender. Então aqui, vamos dar um exemplo. Aqui, ó, vamos supor, esse pergaminho aqui, ó, esse pergaminho aqui foi, vamos falar assim, foi Salomão. Salomão quem escreveu. Vamos supor, né? Sei lá se foi ele. Salomão que escreveu. Salomão foi inspirado. Então, o que ele escreveu aqui está escrito. Né? Foi Deus quem deu para ele. Só que o copista, não tem nada de inspiração aqui no copista. O copista era apenas uma pessoa responsável para conservar os documentos, os pergaminhos, a palavra. Né? Então o que ele fazia? Ele simplesmente lia, ou retirava, ou acrescentava, ou interpretava e escrevia, para preservar o texto. Nestas transformações, muita coisa foi deixada para trás e coisas que não tinham nada a ver com o texto foi acrescentadas na Bíblia. Acrescentadas na Bíblia. Você pode estar falando assim, o professor ficou doido. Não, não fiquei doido, não. Se você estudar um pouquinho dentro da área teológica, se você procurar fontes confiáveis, se você procurar fontes fiéis, a Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que isso que eu estou lhe falando é verdade. Ou seja, nas traduções que nós temos hoje, há muitas delas têm um nível de confiabilidade baixíssimo. Tá? Baixíssimo. Baixo. Vou dizer aqui uma nova tradução da linguagem de hoje. É péssima para a área acadêmica. Não presta para a área acadêmica. Eu recomendo para você que quer estudar a Bíblia Sagrada, eu recomendo que você use a ACF ou até mesmo a Almeida, Revista Corrigida, com algumas exceções, tá bom? Por quê? Porque a ACF, ela não possui interpretação majoritária, ela não possui a maior quantidade do seu texto, né? Ela possui exatamente traduções do texto majoritário. Deixa eu apagar aqui agora. Vamos passar para a ACF. Gente, ajuda o professor a comprar um apagador. Tá feio agora. Tem um apoio-se aí. Você pode apoiar o professor. Então, vamos lá. A ACF é uma tradução da Bíblia que ela não usa o texto crítico. Ela não usa o texto crítico. Por que não usa o texto crítico? Os tradutores desta Bíblia sabem dos problemas que tem o texto crítico. Então, procuraram fazer pelos textos majoritário. Texto majoritário. Vamos dizer aqui que a Bíblia ACF tem uma versão, uma tradução fiel ao texto original. Já está dizendo, né? Almeida Revista, fiel. Né? Já está dizendo aqui, ó, fiel. Fiel aos textos originais.
que é exatamente os textos majoritários, que é o texto na íntegra. Ou seja, todas as Bíblias que possuem tradução do texto majoritário não se preocupam com a harmonização de palavras. Não se preocupa em deixar o texto belo, bonito, para que você possa ler. O texto da ACF é um texto que é um texto da forma como está escrito no original, foi traduzido. Se todas as nossas Bíblias tivessem sido traduzidas pelo texto majoritário, uma série de problemas de interpretação, problemas de costumes, problemas de doutrinas humanas, não existiria. Não existiria. Mas, infelizmente, não é assim, né? Então, nós temos que conviver com essas coisas. E quem estuda um pouco acaba sendo chamado de herege, de revoltado, de desigrejado, né? Eu tenho até um vídeo aí falando sobre os desigrejados, não sou a favor, tá bom? Sou a favor que a pessoa se congregue. Ah, mas você não se congrega, irmão. Eu me congrego. De domingo eu estou no culto, né? De domingo eu estou no culto. Durante a semana estou trabalhando, estou estudando, estou estudando, ainda faço mestrado, estou fazendo meu mestrado com concentração em educação religiosa, especializações em grego, em hebraico, em cultura judaica, né? Em literatura judaica. Então, eu preciso estudar, né? O meu mestrado ele é inteiramente voltado à análise crítica textual. Ou seja, os livros, as apostilas que eu recebo, eu tenho que entregar os trabalhos acadêmicos a nível de crítica textual. Então, é muito puxado. Então, mas eu sou a favor que a pessoa se congregue, tá bom? Voltando. Então, esses textos majoritários são excelentes para tradução. O que acontece é exatamente algumas controvérsias, como, por exemplo, de Mateus 19, como, por exemplo, Marcos 10, 9, né? Mateus 19, 5 e 6, Marcos 10, 9, né? Que nós encontramos algumas palavras nas Bíblias mais comuns que nós temos hoje, palavras estas quais? Nós encontramos a palavra divórcio. Nós encontramos a palavra repúdio. Isso. Nós encontramos a palavra repúdio. Nós encontramos a palavra adultério. E nós encontramos a palavra prostituição. Então, nós encontramos a palavra divórcio, repúdio, prostituição e adultério. Dentro de Mateus 19, né? Eu acho que é o 5 e 6, se não me falha a memória. E Marcos 10, 9, não é isso? Marcos 10, 9. Aqui. O texto majoritário, como eu disse, ele é um texto que ele traz da forma como está escrito lá, ele foi traduzido para as nossas versões, para a nossa língua, para o português. Bom, a gente não vou entrar em tantos detalhes na respeito das traduções, das transliterações, latim, do grego, latim, português, o do inglês, português, porque aí eu vou ter que fazer uma série da Netflix aqui de traduções para você. Mas
Por enquanto, nessa primeira parte desse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Por quê? Porque no texto crítico, aonde era repúdio, o leitor, o copista, colocou divórcio. Aonde era adultério, o escritor colocou, vamos dizer, prostituição. Entendeu? Ou seja, houve uma troca de palavras para que as pessoas pudessem compreender o que queria dizer, ou até mesmo complicar o que queria dizer, porque foge do texto original. Porque quando nós lemos no texto majoritário, nós encontramos as palavras da forma como elas são no texto. Você vai encontrar repúdio, você vai encontrar divórcio, você vai encontrar adultério, você vai encontrar prostituição. E é basicamente esta controvérsia a respeito de tradução. A maior parte da tradução, ou das traduções, ou das interpretações que as pessoas mais conservadoras fazem e afirmam que os irmãos estão em pecado, ou estão em prostituição, ou estão em adultério, exatamente por falta de conhecimento deste negócio todo aqui, né? Por quê? Porque não é isso que o texto diz, não é isto que no tempo de Jesus estava dizendo, não era esta a intenção de Levi, de Mateus e de Marcos em relatar a respeito dessas coisas, né? Simplesmente, no próximo vídeo, nós vamos entender já na íntegra o que Mateus 19 e Marcos 10, né, quer nos dizer. Por enquanto, só dei uma palhinha aí sobre a questão do texto crítico, dos textos majoritários, das palavras, e no próximo vídeo vou falar o que significa estas palavras, e depois nós vamos partir para a questão cultural e social da época. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Aguarde aí. Tem muita coisa boa para vir. E tem muita polêmica também. Deus te abençoe. Fique com Deus. Beijo no coração. Shalom. Adonai. Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.